Gestão financeira. Para muita gente, essa expressão soa como algo burocrático, né? Mas e se ela for, na verdade, a ferramenta mais estratégica que existe para construir o futuro de uma empresa? É exatamente isso que vamos desvendar hoje. Vamos ver como transformar números em poder de decisão. Ok, vamos começar com uma pergunta que parece até um quebra-cabeça, um paradoxo mesmo. Como pode uma empresa que dá lucro quebrar? Pois é, parece que não faz sentido, mas acontece. E a resposta para essa pergunta é a chave de ouro para entender todo o resto. Então, a resposta está toda numa diferença que é crucial. A diferença entre lucro e caixa. Pensa assim, o lucro é um número no papel. É uma ideia contábil, uma foto. Agora e o caixa? O caixa é o dinheiro de verdade na conta. É o oxigênio. É o que paga salário, fornecedor, as contas do dia a dia. Uma empresa pode ter um lucro gigante registrado, mas se o cliente demora para pagar, o que acontece? O caixa seca. O oxigênio acaba. E aí, já era. E é aqui que a gente entende a grande virada de chave. A gestão financeira moderna deixou de ser uma espécie de historiador, sabe? Aquele que só olha para trás e registra o que já passou. Hoje ela é engenharia do futuro. É ser proativo, é prever o que vem pela frente, é usar os números como um GPS para guiar a empresa e não como um simples espelho retrovisor. Para construir esse futuro, a gente vai se apoiar em 3 pilares fundamentais. Vamos começar com o primeiro, o plano de previsibilidade. A pergunta aqui é bem direta. Onde a gente quer chegar? A ideia é criar um mapa, um roteiro financeiro que traduza a estratégia da empresa em números, em algo palpável. E para criar esse mapa, a primeira coisa é, abandonar os velhos hábitos. E essa frase aqui na tela é perfeita. Porque foi o que gastamos no ano passado, não é uma estratégia. É um dos maiores erros que existem no planejamento. É a inércia pura. Copiar e colar o orçamento do ano anterior não é planejar. É só repetir os mesmos erros e ineficiências. Então, como é que a gente quebra essa inércia? Com uma técnica muito poderosa chamada orçamento base zero. A lógica é simples, mas revolucionária. Todo ano, a gente começa com uma folha em branco, zerado. Cada área, cada departamento tem que justificar cada centavo que está pedindo. Pega o marketing, por exemplo. Em vez de receber a mesma verba de sempre, eles vão ter que mostrar, olha, com esse dinheiro aqui, a gente vai atingir essa meta de vendas. O gasto deixa de ser um costume e vira um investimento com propósito. Só que tem um detalhe. O mercado não espera o ano virar, né? Ele muda o tempo todo. Por isso, aquele plano rígido feito uma vez por ano já não serve mais. É aí que entra o Rolling Forecast ou previsão contínua. Imagina só, em vez de ter uma foto estática do ano, a empresa está sempre olhando 12 meses para frente. Passou um mês, a gente adiciona outro lá no final. Isso mantém o plano vivo, respirando, sempre pronto para se adaptar a uma nova oportunidade ou, claro, a um novo desafio. Ok, a gente já tem o nosso mapa, o nosso destino está traçado. Mas e a jornada? A gente precisa de combustível e principalmente de proteção. E esse é o nosso segundo pilar, o escudo de liquidez. A pergunta aqui é fundamental. Como a gente garante que a empresa sobrevive aos percalços do caminho? Para entender a liquidez, a gente precisa olhar para o ciclo financeiro. E a lógica é bem direta. Primeiro, a empresa paga o fornecedor. Depois, ela vende o produto. E só lá na frente, bem depois, é que ela recebe o dinheiro do cliente. Olha só esse exemplo. A empresa paga em 40 dias, mas só vai receber em 75. Isso cria um vácuo, um buraco de 35 dias em que ela precisa se bancar com o próprio dinheiro. Quanto maior esse ciclo, mais capital de giro a empresa precisa ter. Mas não é só gerenciar esse ciclo. A liquidez tem um inimigo silencioso, mas muito perigoso, o risco. Um evento inesperado, sei lá, um cliente grande que não paga, ou o dólar que dispara do nada, isso pode sugar todo o caixa da empresa da noite para o dia. E aí, a sobrevivência do negócio fica seriamente ameaçada. E é por isso que uma gestão profissional não fica esperando a bomba estourar. Ela se antecipa. E a ferramenta para isso é a matriz de risco. Com ela, a gente mapeia as principais ameaças. Inadimplência, variação do câmbio, o que for. Depois a gente mede a chance disso acontecer e o estrago que faria. E o mais importante, a gente já define um plano de ação para neutralizar cada um desses riscos antes mesmo que eles apareçam. Isso nos leva direto para a prática. Para cada risco que a gente mapeou, existe uma estratégia. Por exemplo, o risco do cliente não pagar. A gente pode reduzir ele criando um sistema de score de crédito. O risco do dólar subir e atrapalhar uma importação. A gente pode transferir esse risco contratando o que o mercado chama de hedge. E o medo dos juros subirem, a gente pode evitar o impacto reestruturando a dívida para uma taxa fixa. É, literalmente construir um escudo de proteção peça por peça.
E olha só como um simples indicador pode ser um verdadeiro alarme. Esse gráfico aqui, ele mostra um índice de endividamento da empresa. A meta era ficar abaixo de 50%, mas olha o que aconteceu. Subiu, subiu e passou perigosamente do limite. Isso é uma luz vermelha piscando. É um sinal claro de que a capacidade de pagar as contas está em risco e que aquele escudo de liquidez precisa ser reforçado. E para ontem? Tudo bem, já temos um plano, já temos um escudo, a sobrevivência está garantida. E agora? Agora a gente pisa no acelerador. Chegamos ao terceiro pilar, o motor de crescimento. A questão agora é outra. Como usar a inteligência financeira para crescer mais rápido, mas claro, de forma inteligente e sustentável? Crescer de forma inteligente é basicamente saber onde colocar o dinheiro. E um exemplo clássico disso é aquela decisão: a gente faz ou a gente compra. Imagina que para produzir um componente internamente a empresa gaste 50 mil reais. Mas aí aparece um fornecedor vendendo a mesmíssima coisa por 45 mil. A decisão de comprar, nesse caso, não só economiza 5 mil reais. Ela libera capital, libera gente, libera máquina, libera recursos que estavam presos ali e que agora podem ser usados em coisas mais importantes, mais estratégicas. E quando a decisão é maior, um projeto grande, um investimento pesado, aí a gente precisa de ferramentas mais robustas, como o valor presente líquido, o famoso VPL. A ideia por trás dele é até simples. A gente pega todo o dinheiro que aquele projeto promete gerar lá no futuro e calcula quanto ele valeria hoje. Se esse valor for positivo, significa que o projeto cria riqueza de verdade para a empresa. É basicamente a matemática que dá segurança para as grandes decisões de crescimento. Certo. Agora vamos juntar tudo isso. Previsibilidade, liquidez, crescimento. Esses três pilares não funcionam sozinhos, cada um no seu canto. Eles são um sistema integrado. Pensa neles como um painel de controle, o cockpit de um avião, para pilotar a empresa com segurança e precisão. E na prática, como é esse painel? É um dashboard, um painel mesmo, com os indicadores mais importantes, os KPIs. Ele mostra a saúde do negócio em tempo real. A gente olha para a rentabilidade, olhando a margem. Olha para a liquidez pelo ciclo de caixa, monitora o risco com o índice de endividamento e controla os gastos com a variação do orçamento. É a ferramenta que dá o poder de tomar decisões rápidas, mas sem achismos, com base em dados. E o ponto central de tudo isso é o seguinte: dominar esses princípios muda o jogo da gestão financeira. A empresa sai daquele modo reativo de só viver apagando incêndio e passa a ser resiliente, a ser próspera. Ela começa a usar a inteligência dos dados para construir de verdade o próprio futuro. Então, para fechar, fica uma reflexão. O jeito que uma empresa enxerga os seus números diz tudo sobre ela. Eles são só um registro do que já passou, um espelho retrovisor, ou eles são um GPS, um mapa que guia as decisões e constrói ativamente a estrada para o sucesso?